Hoje, o quadro Direitos do Consumidor será em Balsas. Vamos falar ao vivo com Ana Paula Cardoso, que está com o defensor público Rodrigo Reis. Bom dia, Ana Paula. Oi, Célia, bom dia. Isso mesmo, a gente está aqui na Defensoria Pública, conversar com o Rodrigo Reis. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Ana. É ele que vai ajudar a responder essas dúvidas dos consumidores, mas lembrando que para quem precisar tiver outras dúvidas em outras áreas, pode procurar a Defensoria. Para que áreas, doutor? Muito bom dia. Primeiramente, agradecer aqui o convite da TV Mirante, feito à Defensoria Pública, para estar aqui no dia de hoje esclarecendo algumas dúvidas dos consumidores e cidadãos maranhenses, e poder, assim, promover a educação em direitos, que é uma das bandeiras da Defensoria Pública. A Defensoria Pública é uma instituição prevista constitucionalmente e tem a missão de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos cidadãos. A Defensoria Pública existe justamente para efetivar esses direitos, porque de nada adianta haver direitos previstos em leis ou na Constituição se não houver meios para efetivá-los. E a Defensoria Pública é a instituição que existe para promover esses direitos, promover a cidadania e efetivar esses direitos. Então, Ana, respondendo à sua pergunta, além do direito do consumidor, a Defensoria Pública atua de forma muito firme também na área criminal, na área de execução penal, na área de saúde e na área de família. Portanto, o cidadão maranhense, residente em Balsas, ou na capital, em São Luís, ou nos mais de 35 municípios que contam com núcleos da Defensoria Pública instalados, pode procurar a Defensoria Pública, que lá vai ter servidores e um membro da carreira concursado, legalmente habilitado a esclarecer as dúvidas e promover a cidadania do cidadão maranhense. Então, vamos para a primeira pergunta. A telespectadora não quis se identificar, mas ela informou, né, que o ex-namorado solicitou um cartão de crédito no nome dela, ativou esse cartão, fez compra, empréstimo e ela acabou sendo negativada. E aí, quando ela descobriu, informou a operadora, né? Só que daí a operadora disse que desconhecia o caso e ela acabou tendo que fazer um acordo que paga até hoje. A pergunta é: quais são as sanções para a operadora de cartão de crédito e para o ex-namorado? Muito bom dia ao consumidor, à consumidora que fez esse questionamento, e é realmente um tipo de fraude muito comum. Nesses casos, Ana, a instituição bancária, a operadora do cartão de crédito, vai ter aí uma responsabilidade civil objetiva em razão do risco do empreendimento. O cidadão vai ter o direito de ser indenizado pelos danos materiais e, eventualmente, inclusive, pelos danos morais em razão do constrangimento. Esse tipo de fraude é muito comum e a Justiça já tem entendimento pacificado, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, de que a instituição financeira tem sim o dever de indenizar o cidadão. No caso da pergunta, além da indenização, no campo do direito dos danos materiais e morais, que a cidadã pode sim procurar a Defensoria, que vai ser ajuizada uma ação de indenização. Em relação ao namorado da suposta vítima, ele teria, em tese, cometido um delito de estelionato, porque ele obteve uma vantagem ilícita por meio fraudulento. Daí seria um inquérito policial em relação ao namorado da vítima e uma ação de indenização por danos materiais e morais contra a instituição financeira. Uma outra pergunta é da Manu Ribeiro. Ela disse que fez uma compra de um limpador de para-brisas e na embalagem não tinha marca, também não tinha o modelo do carro dela. E aí, antes de fazer a compra, ela perguntou para a vendedora se poderia fazer a troca caso não servisse. A vendedora informou que sim. Ela levou para casa, na hora que foi colocar, viu que não servia, ficava maior, retornou na loja para fazer a troca, mas o gerente disse que não faria. O que ela deve fazer agora? O direito à troca, no direito do consumidor, Manu, que fez a pergunta, Manu Ribeiro, ele está previsto na Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor, e ele existe quando o produto é adquirido com algum tipo de vício, algum defeito. E esse defeito não é sanado, consertado no prazo de 30 dias. Portanto, se o consumidor adquire um bem com defeito, ele tem o direito de exigir a reparação, o conserto desse bem. Se o comerciante, o empresário, não consegue fazer esse conserto, no prazo de 30 dias, surge aí o direito à troca do bem. No caso do questionamento, não há um vício, não há um defeito. Portanto, em tese, segundo a Lei 8.078, não há aí um direito à troca, a não ser que o consumidor consiga provar que o empresário, o comerciante, se comprometeu de forma expressa a efetuar a troca. Aí é uma política de troca da empresa, no caso concreto
que tem que ser analisada pelo defensor público que irá atuar no caso. Bom, a gente está sem retorno aqui de São Luís, mas eu não sei se ainda dá tempo de fazer algumas perguntas. A outra pergunta seria quais bens não podem ser penhorados para o pagamento de dívidas? Os nossos códigos de civil e o Código de Processo Civil prevêem alguns tipos de bens que não podem ser penhorados em execução. O Código Civil prevê o bem de família, que é o imóvel pertencente ao executado. Naqueles casos em que o executado ele somente tem um bem, um único imóvel no qual ele resida. Esse bem, em tese, via de regra, não pode ser penhorado. O Código de Processo Civil já prevê uma lista com mais 13 tipos de bens que não podem ser penhorados. Dentre eles, os mais importantes são seguro de vida, são os bens móveis que guarnecem a residência do executado, como, por exemplo, uma mesa, um ar-condicionado, os vestuários do executado, uma peça de roupa, e também os salários, rendimentos e proventos recebidos pelo executado. E neste ponto é bom ressaltar que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente em outubro, fixou um entendimento excepcionando ali a regra prevista nesse artigo 833 do Código de Processo Civil, permitindo a penhora do salário em casos excepcionais, quando o salário seja alto e a penhora seja feita no patamar razoável que não prejudique o executado. É isso, Rodrigo. Obrigada pelas respostas. Aqui a gente volta com São Luís. Obrigada, Ana Paula, pelas informações. O quadro Direitos do Consumidor volta na próxima terça-feira. Envie a sua sugestão de pergunta para o e-mail bomdiatv@mirante.com.br.